Ultimamente, tem se falado muito em células-tronco embrionárias e o seu grande potencial. Mas você sabe o que são essas células? Bom, para entender isso, precisamos primeiro entender o que é uma célula. A célula é a menor unidade viva do nosso organismo. Isso significa que todo o nosso corpo foi um dia uma única célula. E é a partir da fusão do espermatozoide com o óvulo que é formada a nossa primeira célula, o zigoto. Essa pequena unidade se divide várias vezes, dando origem inicialmente ao embrião e depois ao indivíduo adulto, que é formado por muitas e muitas células. Todas elas são originadas a partir de células-tronco. Particularmente, as células-tronco embrionárias são derivadas da massa celular interna do blastocisto, que é um estágio embrionário precoce. As células-tronco embrionárias podem ser mantidas em laboratório por um tempo indeterminado e podem dar origem a novas células-tronco idênticas a elas mesmas, em um processo conhecido como autorrenovação. Essas células também podem dar origem a outros tipos de célula do nosso corpo, como, por exemplo, neurônios, sangue e epitélio. Esse grande potencial de diferenciação é o que faz com que as células-tronco embrionárias tenham tantas aplicações importantes, como, por exemplo, o estudo do desenvolvimento, para entender como se dá a formação de um indivíduo, testes de novos medicamentos, que em geral são feitos com células animais, agora podem ser feitos também com células humanas, além de ser uma fonte potencial para terapias celulares, já que podem gerar células dos diversos tecidos do nosso corpo. Apesar de suas possíveis aplicações serem extremamente interessantes, existe ainda uma discussão ética sobre a utilização de embriões para a derivação de células-tronco embrionárias. Mas é importante destacar que os embriões utilizados são doados com consentimento e um único embrião que seria descartado em clínicas de fertilização in vitro gera material suficiente para o avanço das pesquisas no mundo inteiro e por muitos anos. Em busca de novas fontes de células-tronco pluripotentes, pesquisadores japoneses desenvolveram uma técnica capaz de reprogramar células da pele em células idênticas às células-tronco embrionárias. Para isso, os pesquisadores forçaram as células da pele a produzir proteínas importantes para a manutenção do estado de célula-tronco. Essas células ficaram conhecidas como células iPS, da sigla em inglês, ou células-tronco de pluripotência induzida, em português. Assim como as células-tronco embrionárias, as células iPS podem gerar células idênticas a elas mesmas e também todos os tipos celulares de um indivíduo adulto. Além de terem as mesmas aplicações das células-tronco embrionárias, as células reprogramadas, por serem derivadas de indivíduos adultos, podem ser um bom modelo para o estudo de doenças, já que elas carregam as mesmas características que o seu doador, que pode ser um paciente. E isso facilita tanto o entendimento da própria doença, como também a busca por novos medicamentos que podem ser feitos sob medida para cada pessoa.